Good morning, everyone, and welcome to our meeting. Essa formação faz parte da semana de formações oferecidas pela Diretoria de Ensino da região de Mauá e são elaboradas pelo Núcleo Pedagógico. Let's start? Eu sou a Lidiane Cirilo, PCNP de Línguas Estrangeiras Modernas, e embora o nosso componente língua inglesa não seja mais caracterizado como língua estrangeira, assim como língua franca, outras línguas estrangeiras, como o espanhol, compõem essa pasta. Vou conduzir a nossa formação de hoje, que tem como tema principal as particularidades do ensino de inglês na rede e os desdobramentos da formação específica para professores de inglês, fornecida pela EFAP. A nossa formação de hoje está pautada na apresentação da equipe, pauta e objetivos, na acolhida, o material elaborado pela Google e pela Microsoft. Haverá também a devolutiva da nossa última TPC do dia 29 de setembro. Compartilharei com vocês também o resultado do mapeamento feito com professores de língua inglesa da nossa rede. Traremos também informações sobre o concurso desenvolvido pela COPED em relação a postcard. Traremos também o desdobramento do percurso formativo da formação desenvolvida pela EFAP para professores de língua inglesa. Traremos também conceitos como translinguagem, multiletramentos e gêneros, além das tão pedidas sugestões para atividades dos anos iniciais. Os objetivos que compõem a nossa formação de hoje visam a compartilhar ferramentas e sites como meio de incentivar as práticas pedagógicas e a participação do estudante, refletir sobre a configuração do ambiente de aprendizagem, ampliando a percepção sobre suas características, possibilidades e potencialidades, reconhecer e explorar as metodologias que regem o material do professor e do aluno, divulgar ações promovidas pela rede que incentivam o protagonismo dos alunos, indicar materiais complementares para o ensino de língua inglesa nos anos iniciais, finais e no ensino médio, além de abordar e retomar conceitos que conduzem o ensino de línguas, especialmente o de língua inglesa como segunda língua. Não só a nossa acolhida de hoje, mas outros vídeos que aparecerão ao longo da nossa formação desta quarta são uma homenagem a vocês, teachers, não só pelo dia 5/10, quando é celebrado o Dia Internacional do Professor, que foi criado pela Unesco em 1994, mas também pelo dia 15/10, o Dia Nacional do Professor, oficializado pelo Decreto Federal em 1963. Os vídeos escolhidos foram elaborados pelas principais responsáveis pelas plataformas que têm nos acompanhado nesses momentos de formação, preparação e elaboração de aula, especialmente nos últimos 2 anos. São elas a Google e a Microsoft. Sintam-se acolhidos e celebrem essa data dedicada a nós, professores, que sabemos, melhor do que ninguém, nosso valor, nossa dedicação e o nosso merecimento. Happy Teachers Day! Teachers make a life worth saving. And if you've ever had a teacher like that in your life, you know what I'm talking about, because they bring their everything. They inspire you
to be the best you. And, I wouldn't be here without teachers like that in my life. Essas homenagens, como já foi mencionado, foram produzidas pela Google e pela Microsoft, que desenvolveram plataformas que têm nos acompanhado no desenvolvimento e elaboração de formulários e salas de aulas virtuais. E as homenagens nesse período do ano sempre deixam claro a inspiração e a motivação de ser professor e continuar professor apesar de. Por conta disso, gostaria de abrir as nossas participações de hoje com uma questão sobre motivação, pois muito se fala sobre o porquê escolhemos ser professor, mas e sobre continuar ser professor? Por isso, a questão disparadora de hoje quer saber o que te motiva a ser professor em 2021. Nós teremos então os 3 minutinhos, como de costume, para que vocês possam compartilhar no chat. Além das contribuições que vocês sempre fazem ao vivo nas nossas formações, alguns professores deixaram como comentários e sugestões na nossa lista de presença da última TPC sugestões de atividades para o ciclo 1 que já estavam programadas para a formação de hoje, junto com os outros assuntos que abordaremos. Além das formações terem sido muito importantes e produtivas, vocês também destacam que nossas propostas têm sido úteis para a prática de vocês em sala de aula, o que significa que estamos atingindo o nosso principal objetivo, e eu agradeço a participação de vocês e peço que continuem, pois assim eu consigo trazer mais tópicos relacionados às suas demandas.
Aproveito o momento para compartilhar com vocês os resultados obtidos no mapeamento realizado na nossa diretoria. Mapeamento esse divulgado na rede 477, do dia 4 de agosto de 2021, que coletou dados até o dia 4 de outubro, totalizando então 2 meses para o preenchimento, e 110 respostas foram coletadas nesse período. Haverá outro mapeamento como esse no primeiro semestre de 2022, fiquem ligados. Uma das perguntas do mapeamento dizia respeito ao segmento em que nossos professores atuam. Embora muitos professores tenham selecionado mais de um segmento, a maioria de vocês atua nos anos finais em ensino médio. Por conta disso, nossa demanda de formação também é, em sua maioria, direcionada para esses segmentos. Além do segmento, a jornada também foi abordada no mapeamento, e os resultados são bem distribuídos entre as jornadas disponíveis na rede, reduzida, inicial, básica e completa, com a maioria trabalhando em carga completa. E cabe aqui, em alguns casos, essa carga ser do cargo de português e complementado com o inglês, o que deve demandar o mesmo preparo e empenho do professor, ainda que sejam componentes distintos. E a carga também impacta diretamente na quantidade de aula de trabalho pedagógico coletivo, a ATPC, cabendo ao professor que atua em 2 componentes alternar as formações acompanhadas a fim de atender às especificidades de cada componente em que atua. Outro item relevante para ser compartilhado é o período de trabalho. Ainda que a maioria de vocês esteja no período da manhã, muitos professores desse mesmo período estão atuando também à tarde ou à noite. Ou seja, mais da metade dos professores que responderam ao nosso mapeamento atuam em 2 períodos, o que exige uma flexibilidade maior para determinadas demandas, como acompanhar as nossas ATPCs no momento em que elas acontecem, por exemplo. Além do mapeamento, compartilho hoje com vocês as informações gerais sobre o concurso, que trata da promoção da competência escritora em gênero textual multissemiótico, objeto de estudo das aulas de língua inglesa ao longo do 3º bimestre, assim como o uso de adjetivos e linguagem textual objetiva, aspectos linguísticos de anúncios e relatórios. Sendo assim, a rede promove a realização de um concurso de criação de cartão postal, ou seja, imagem, texto e símbolos, que contempla as habilidades tanto dos anos finais quanto do ensino médio, desenvolvidas durante o período de aulas, bem como a ideia de ser uma proposta interdisciplinar. O objetivo, então, deste concurso é promover o protagonismo do aluno em competência escritora. A justificativa, então, é visar, promover o diálogo e a interação para além dos chats. O público-alvo são os estudantes do 9º ano e os critérios de participação. É preciso que a participação, então, seja voluntária. Os professores de inglês e alunos do 9º ano do ensino fundamental. O objetivo é produzir um cartão postal original e em língua inglesa, conforme o modelo que será apresentado em aula para os alunos e também o modelo que está no arquivo anexo no edital, usando o aplicativo digital, seja ele o Canva, o Padlet ou qualquer outro escolhido tanto pelo professor e pelo aluno. É necessário observar, então, rigorosamente as datas limite para o envio dos trabalhos. A escola poderá enviar até 3 trabalhos para a nossa diretoria por meio do formulário. E dos trabalhos enviados, um será selecionado para representar a diretoria de ensino de Mauá. Além de promover o protagonismo e a competência leitora e de ser de participação voluntária, ela deve seguir os principais critérios apresentados no link do formulário que está na rede 564 de 4 de outubro de 2021. Critérios que são obrigatórios para a seleção dos trabalhos. Precisa conter o nome completo do aluno, a série e a turma, o nome da escola, o nome completo do professor orientador junto com um telefone para contato, o tema do cartão, necessariamente deve ser então a cidade do aluno, onde ele mora e ou estuda, pois a proposta dessa atividade é levar o aluno a refletir
sobre o local onde vive e promover então um olhar mais sensível sobre esses espaços, esses lugares que um visitante precisa conhecer. Esse processo ele será permeado pela língua inglesa, o que favorece a comunicação para que ela seja mais objetiva, mesmo se tratando de uma impressão muito pessoal. Em relação às comissões julgadoras, na escola, ela deve ser formada pelos professores de língua inglesa, preferencialmente, ou professores da área de linguagem, e em relação ao envio, a escola envia para a Diretoria de Ensino de Mauá por meio de um formulário compartilhado na rede já mencionada. Sobre o cronograma, dia 26/10, então, será o lançamento do concurso. Dia 9/11 é o prazo final para que as escolas possam enviar os trabalhos para a nossa diretoria de ensino por meio do formulário. Dia 17/11 é o nosso prazo final, então, para enviarmos o trabalho finalista para os responsáveis pelo Centro de Mídias em São Paulo. E dia 30/11, então, haverá uma aula de inglês com a divulgação dos resultados primeiro, segundo e terceiros lugares. E como premiação, além de ter o trabalho vencedor impresso, divulgado pelo Centro de Mídias, o professor e o aluno responsáveis pelo trabalho vencedor participarão de uma aula para toda a nossa rede. E essa é a aparência do nosso formulário para que vocês enviem até 9/11 as produções dos alunos. O procedimento é um envio para cada aluno selecionado na etapa da escola, ou seja, até 3 envios por escola por professor de inglês. O conteúdo da rede também será enviado para o nosso grupo do WhatsApp para que vocês possam ter fácil acesso aos links do edital e deste formulário. Mas quem não estiver no grupo, basta acessar o site da Diretoria de Ensino, procurar a rede 594 e lá estarão os mesmos links do edital e do formulário. E agora que nós temos um canal específico para o componente de língua inglesa, nossas trocas e desdobramentos aqui serão ainda mais específicos para as nossas demandas em sala. E antes de trazer os desdobramentos da última formação elaborada pela EFAP, eu quero parabenizar os nossos professores, os professores da nossa diretoria de ensino, que, conforme apresentado em 6/10, estão em terceiro lugar no quesito participação nas formações que são oferecidas pela EFAP, o que só reforça o engajamento e o empenho de vocês. E antes de passarmos para os conceitos abordados nessa última formação, do dia 6, eu trago mais 2 vídeos em homenagem ao Teacher's Day.
Voltando para os principais tópicos da formação da IFAP, multiletramentos, translinguagem e gêneros foram abordados nessa formação. A retomada aqui hoje consiste em reforçar esses conceitos a partir da perspectivas de especialistas no assunto. Para cada um desses conceitos, nós veremos um vídeo e após cada vídeo teremos uma interação para que possamos juntos sistematizar o conteúdo abordado, ou seja, juntos vamos trocar nossas impressões novas e as já conhecidas para cada um desses conceitos que estão, de certo modo, presentes nos nossos planos de aula, nos nossos materiais. O primeiro vídeo trará uma entrevista da professora Rojo ao programa PESCO. A professora é autora dos livros Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social e do livro Multiletramentos na Escola, dentre outros. Além de ser redatora da BNCC, ela é professora do Departamento de Linguística da Unicamp. Vamos ao vídeo? Porque o multiletramento, na verdade, é um fato das mudanças das linguagens no século XXI. Né? Com o advento do digital, que consegue trabalhar com toda e qualquer linguagem de maneira numérica, né? Então ele é a mídia ideal justamente para colocar em relação todas as linguagens. Imagem estática, como na fotografia ou na pintura, imagem em movimento, como no cinema e no vídeo, áudio, como na sonoplastia, música, né? Todas juntas ao mesmo tempo, no mesmo, vou chamar de texto, entre aspas, porque não é mais texto, é multissemiótico, é multiletramento, né? Exige multiletramento, e todas juntas no mesmo texto, que vai então ser multissemiótico, ou como gostam alguns, multimodal. Multissemiótico quer dizer com várias semioses, com várias linguagens integradas num único discurso, num único texto. Tá. A maior parte dos textos com os quais a gente lida hoje, seja em que mídia for, na TV, no cinema, no digital, são textos multissemióticos ou multimodais, com todas ou muitas linguagens os integrando. Então esses textos, eles estão por toda parte, estão em todos os dispositivos, não precisa mais ter o computador grande e tal, está no seu celular, né? E são acessíveis para todos. E esses textos exigem não mais só o letramento da letra. Eu tenho que não ser ingênuo na leitura, eu tenho que ser crítico na leitura, também de todas as outras linguagens que estão presentes nesses textos. Por exemplo, é muito comum as pessoas publicarem nas redes sociais fotos falsas, né, sobre eventos falsos, sem perceber que, por exemplo, a figura está grande demais para o tamanho da paisagem, com montagens, vamos dizer assim, mal feitas, né? E aí algum outro usuário dizer, outro dia mesmo eu vi acontecer isso, mas escuta, cara, você não está vendo que isso é montagem, uma montagem muito mal feita, quer dizer, é fake news, né? Então, quer dizer, esse tipo de letramento sobre o funcionamento da imagem estática, o funcionamento da imagem dinâmica, da música, do áudio, enfim, é também requerido. Mas esse foi o termo que foi cunhado pelos autores lá em 1996, Copicalantes, que se chama Grupo de Nova Londres, o encontro foi nessa cidade de Nova Londres, que disse, olha, o mundo está mudando e nós temos que prestar atenção em duas coisas básicas nessa mudança dentro da escola hoje. Na multiculturalidade, né? No aumento, sobretudo, pensem, no Brasil isso para a gente não é novidade, a gente sempre foi de nascença multicultural. Então eles chamavam já a atenção para essa questão da multiplicidade cultural das populações e a multiplicidade dos textos. Eles começaram, e para isso eles cunharam o termo multiletramentos que a gente usa. Quer dizer, uma mudança histórica dos textos, como diz o Chartier, que exige uma mudança histórica das práticas em sala de aula, ou seja, esses textos têm que entrar na sala de aula. Não é mais o privilégio absoluto do escrito impresso e manuscrito. Quer dizer, uma mudança dos textos e discursos, uma mudança das mídias e não uma mudança de área de conhecimento. Impacta igualmente, acho que a todas as áreas do conhecimento. E facilita em muitas delas, né?
Por exemplo, nas exatas, a compreensão eu acho que fica muito facilitada por esses artefatos digitais, infográficos ou textos em imagem 3D, que você pode manusear, virar e ver as coisas todas lá acontecendo. Eu acho que a compreensão fica enormemente facilitada. Precisa ver que para os próprios autores, e aí nós voltamos para o tal grupo de Nova Londres, principalmente Bill Cope e Mercalantes, e desde a origem eles falam numa pedagogia dos multiletramentos. Na origem, uma intuição muito bem encaminhada, na minha opinião, porque o que eles diziam é que a pedagogia dos multiletramentos era uma pedagogia por design, que o aluno tinha que ser designer de significados, né? Eu achei essa metáfora muito bom, justamente porque um designer é aquele que pesquisa para produzir, é aquele em vários campos, tal, é aquele que tem que ter ideias inovadoras para que o design tenha impacto, porque senão ele vai repetir, não é o que repete conteúdos, né? Não é o que repete definições. Ele nunca será designer se ele ficar repetindo as coisas, né? Eu acho que essa é a grande diferença, quer dizer, uma pedagogia antenada com as práticas de produção de sentido, de conhecimento do futuro, da atualidade e do futuro, né? E não com as práticas que nós herdamos até o século passado, meados do século passado. A partir dessa aula em forma de entrevista, como podemos definir, sintetizar o conceito de multiletramentos utilizando apenas 5 palavras? Escreva no chat as suas contribuições. Tivemos então o nosso primeiro vídeo sobre multiletramentos e agora nós teremos um vídeo sobre translinguagem, conceito apresentado pela Ofília Garcia, que é professora nos programas de doutorado em educação urbana e de culturas latino-americana no Centro de Pós-Graduação da Universidade da Cidade de Nova York
Entre os seus livros mais conhecidos estão o Bilingual Education in the 21st Century, A Global Perspective e Language Bilingualism and Education, vencedora do Prêmio Britânico de Linguística Aplicada. E nessa palestra, ela nos traz um pouco mais sobre o conceito de translinguagem. So what is translanguaging, right? Translanguaging is using language as a unitary meaning-making system of the speakers. Now, what we have to remember is that translanguaging is always with all of us who are bilinguals, right? You may be hearing what you think is English now, but I am selecting from my unitary repertoire signs that you say they're English and I recognize as English, right? But so it's not that English and Spanish do not exist. It is that from my own perspective, what I have one language repertoire from which I select features that are appropriate to communicate. Translanguaging does away with the language hierarchies and returns the power to the speaker, not to the nation state, but to the speaker. What do speakers do? So Ricardo especially talks about the speaker's idiolect shaping their own language repertoire. We all have an idiolect, right? That is ours. And this, of course, is also surrounded by this communicative repertoire. So it's not only our linguistic repertoire, which is related to our idiolect, but also how we surrounded by gestures, by context, by other ways of making meaning, and how we bring that forth as hints so that we select what it is that is important, so that you, the hearer, construct or not a message. I hope that you're constructing a message, but I don't know, right? I speak, I hope that I select signs that I hope give you hints of what you should be thinking about, but you are constructing a message or not, right? Okay. So that's what translanguaging is about. Translanguaging is that act that takes you into a translanguaging space, a space where we deploy the features of our repertoire, and that then there's a transaction between the interlocutors, right? So that's the idea. So what is a translanguaging classroom then? A translanguaging classroom then takes into account the student's unitary linguistic system and gives opportunities to deploy their full linguistic repertoire and not only the particular named languages, right? So both things. So I think it's very important to first always remember the why, right? Because without the why, it doesn't make any sense. Any of the work we do does not make any sense. So one of the important things is to make sure that we understand that when translanguaging is not taken into account, you are doing injustices to the children, to language minoritized children. You are not being fair. You are not thinking of social justice. You are not thinking of how to make the situation more equal. So one thing is that when you teach them, you're only mobilizing less than half of their repertoire. You're leaving another big part away, not considering it. And I think even more important, when you assess them, when you test them, you are testing them in less than half of their repertoire. So it's very important to remember that this shift that has to take place because if you don't take translanguaging into account, you are instructing the children with less than half of their repertoire, and you're assessing only less than half of their repertoire. So of course they're always going to do poorer than monolingual children, because monolingual children are being assessed with almost their full repertoire. Almost, because sometimes not all.
but almost their full repertoire. With our bilingual children, you're only assessing less than half of it. So, I say, well, it's like assessing drummers. Someone plays with the two hands, the other one only plays with one, and you're thinking that the sound has to be the same. Impossible, right? So I think it's important to think of the why, but then the what. And in the translanguaging classroom, we talk about 3 components. One, the stance, that is the belief, the attitude that you have to have. Because before you start teaching, you have to have a stance, you have to have a belief, a position, right? The second thing is the design. How do you design a classroom so that you can really make this work? And the third thing is the shift, because if even after you're designing classrooms, even after you've gotten your lesson plan, even after you have grouped the students so that they can work together, there are times in teaching, which as all of you know who teach, where you have to change, right? So there has to be shifts, and it's important to think of when the shifts have to occur. Partindo da palestra da professora Ofília, como podemos definir o conceito de translinguagem utilizando apenas uma frase? A proposta aqui não é restringir a compreensão do conceito, mas sim sintetizar a ideia principal. Deixe no chat as suas contribuições para que possamos reconstruir este conceito juntos. Lembrando que todos os vídeos utilizados na formação de hoje, como de costume, estarão linkados abaixo na descrição do vídeo para que vocês possam rever com velocidade personalizada e legenda quando houver o recurso disponível. Retomamos o multiletramento, a translinguagem e agora trataremos de gêneros com o professor Erin, que é PhD em retórica e composição com foco na escrita.
And genre is a term frequently used to define the elements that repeat themselves in similar kinds of movies, books, television shows, music, and more. I like to define genre. Let's just go with genre. Genre is what some might call typified rhetorical action. And what that means is that there are features that repeat again and again over time with few differences, in part because audiences expect certain things to happen or because they want certain kinds of experiences. Genre is the name we use to describe the categories that have developed over time for what we read, what we watch, and what we listen to. And the kinds of genre that exist in one culture at one time may not exist in another culture at another time. They're constantly changing. Now, the main kinds of literary genre that you might want to be familiar with are fiction, poetry, and nonfiction. But those are the biggest categories that we can think of, really. For example, nonfiction encompasses everything from a memoir to a biography to an instruction manual. All are kinds of nonfiction writing. The only thing that ties them together is that they're not made up. And the same is true for fiction and poetry, too. And when we read poetry or prose fiction, we, as the audience, have some expectations as to what should be included. That is, when we read fiction, we expect the narrative to be made up. And when we read poetry, we expect that each line of a poem match with other lines in a particular way, or it might rhyme in the manner of a sonnet, or it might break rules of punctuation, or it might simply take us through a lot of figurative language in a very short amount of time. That narrative pattern, and all the other ways that we can describe other repeating features, is what makes up a genre. So, what's more is that more than one genre can exist at once. We use these same terms and descriptions to analyze literary works, works of nonfiction, and poetry too. So if I want to understand Gothic novels, like Frankenstein by Mary Shelley or Dracula by Bram Stoker, I'm looking for literary features that they share. Some of those features could be similar kinds of characters, plots, settings, or themes. Is there a creepy stranger in a cape? Is there danger lurking in the shadows? Is there a haunted castle? Are you encouraged to think of the sinister side of humanity? If so, you might be reading a Gothic novel. So when I analyze genre, and I'm likely to compare and contrast those features and try to understand how one novel adheres to the conventions of a particular genre or breaks away from our expectations and does something different. We can describe a genre by showing how similar features are repeated and how those features include most any of the many literary terms that are featured in other videos in this series. For a Gothic novel, we might see metaphors that connect events to scary or dangerous things. We might see foreshadowing of horrible events yet to come, or we might see a flashback to something terrifying that happened in the past and that changes how characters act in the present. All of these are features of a particular genre. Now, one thing not to confuse with the idea of a genre is that of a medium. A medium is the form in which something is delivered. So we might say that the medium of a Gothic novel is a printed book, or that the medium of a superhero movie is that of film. Medium describes the kind of technology that is used to convey a story to us, but doesn't necessarily help us understand the genre of what we're reading or watching. People often ask me, is email a genre of writing? And I respond by asking, when writing an email, if we're required to write in a particular way. And for the most part, we're not. In email, you can write a love letter. You can write an angry message to the company that sold you a dodgy product, or you can write a poem. Email itself might suggest certain kinds of writing. For example, you probably shouldn't break up with someone through email. But it's a medium, and that can hold lots of different genres. It itself is not a genre. Describing and analyzing genre is a powerful way to understand how narratives work, and a really useful way to make sense of the stories and texts that surround us. No vídeo, o professor Aaron defende que os gêneros precisam corresponder a um padrão que o faça ser reconhecido como parte daquele tipo de texto. Ele afirma que o e-mail, por exemplo, pode, ainda que mantenha o formato de e-mail, ser uma carta de amor ou um convite, dependendo do conteúdo, o que é um ponto de vista bastante controverso, mas que nos faz refletir sobre a multiplicidade dos gêneros. Pensando nisso, convido vocês a compartilharem quais gêneros devem ser prioridade nos materiais dos alunos, levando em consideração a sua função social.
Comente também quais são os principais gêneros que você traz para complementar o trabalho em sala de aula com os alunos. Para encerrar o desdobramento da formação da semana passada, trago para vocês esclarecimentos sobre os cursos divulgados. Há no site da nova escola a trilha Lift, composta por 7 cursos que vão do A1.1 ao A2.2. Curso esse já divulgados aqui em ATPCs passadas. Já o percurso formativo BNCC in the Classroom, a New Experience, é um outro curso desenvolvido com o apoio do governo do Reino Unido e em parceria com a IFAP, para facilitar o processo de adaptação e uso em sala de aula do material educacional Experience. O curso ele é dividido por ciclos temáticos e todos os ciclos começam nesse componente online autoinstrucional e terminam com um encontro formativo para socializar e debater ideias com outros colegas professores de outras redes que também utilizam o material New Experience. Para quem tiver interesse e disponibilidade, por ser uma parceria com a IFAP, o certificado desse curso poderá ser utilizado para eventuais evoluções. Atendendo a uma demanda da nossa rede, principalmente das escolas com aulas de inglês nos anos iniciais, nós vamos retomar as principais habilidades de linguagens que podem ser adaptadas para o ensino de língua inglesa, levando em consideração sempre a oralidade, a escrita e a leitura. Para os professores com turmas no primeiro ano, uma das habilidades essenciais que pode ser trabalhada em língua inglesa é a localização de informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Já para o segundo ano, dentre as principais habilidades correspondentes para o período,
pode-se destacar a identificação de estrutura dos gêneros, como bilhetes, cartas e receitas, porque a estrutura do gênero pode e deve ser trabalhada independente do idioma, uma vez que a função é identificar características do gênero e não traduzi-los. O mesmo pode ser aplicado nos terceiros, quartos e quintos anos, com destaque para localizar informações explícitas, como uma data de um evento em um convite redigido em inglês, ou, por exemplo, inferir o sentido de uma palavra ao lado de uma figura que seja o equivalente ao seu significado. Ou ouvir canções ou notícias identificando informações-chave e suas características. Trago para vocês um vídeo com dicas imprescindíveis para quem trabalha com os anos iniciais, mas dicas essas que são facilmente adaptáveis para alunos dos sextos e sétimos anos. Hello and welcome to my new video. In this video, I will tell you the 6 essential tips that you should always keep in mind when you want to teach English to children. Tip number 1. When you speak, keep the language as simple as possible. So, every time you talk to children, every time you speak to your students, try to use repetition, try to develop a certain language awareness. For children, it's really difficult to understand what you're asking them. In fact, English, it's not their first language, so my advice is to keep structures simple. Try to use always the same expressions in order not to get them confused. Number 2. Be fun and dramatic. When you introduce new vocabulary, it's always very fun, more fun for children if you bring in objects and not just flashcards, but also you want to entertain them, all right? The best way to entertain them is to create a sort of suspense that will really engage them. Pretend to be scared, pretend to be overexcited, pretend to be overtired. That will really, really help you during the lesson to keep their attention. Tip number 3. Always change the tone of your voice. Again, changing the tone of your voice will really help you to keep the attention of all of your students, and also you can use it as a way to have them practice. Tip number 4. Be in control of the class. Don't be shy. To be in control of the class is essential. Every class is different. All the students, of course, are different, but you want to find some ways that will be fun and they will be very effective. They can be very effective. For example, pretending to zip their mouths will work, I promise. Tip number 5. Keep the lesson student-centered. Keeping the lesson student-centered will be a great opportunity for your children, for your students, to practice the language. So you don't want to do a frontal lesson. You don't want to be boring again. You want to involve them in the learning process that will help you and them both. Tip number 6. Be sensitive. Be a nice person. When a child makes a mistake, try not to make them feel bad about it, otherwise they will stop talking and they will stop trying. So always try to praise them and encourage them to try again, and just be very flexible in general. Be nice, all right? Be sensitive. They've got feelings, you don't want to hurt them. So I really hope the 6 tips were useful for you. I will see you soon. Thank you for watching. Bye-bye. Além das habilidades essenciais que devem compor a elaboração das aulas de língua inglesa e das dicas fornecidas no vídeo que acabamos de ver, sugiro aqui, como material complementar, canais do YouTube que podem contribuir para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas para as crianças. Disney Magic English, ou English with Cartoons, é um canal que propõe inglês de um jeito diferente
e divertido para crianças. Por meio dos seus personagens favoritos, as lições são interativas com histórias, músicas e vídeos. Super Simple Songs é um canal para aprender e explorar o vocabulário por meio dos sons e dos movimentos. As músicas são criadas e produzidas por educadores. Já o canal English Sing Sing é um canal para crianças que estão aprendendo inglês como segunda língua. O canal é bastante diversificado, mas requer uma curadoria do professor para não utilizar vídeos como metodologias que não condizem com as habilidades propostas pelo currículo nem pela BNCC. Aproveitando todas as comemorações que acontecem no mês de outubro e as possibilidades de se trabalhar determinadas datas com as nossas turmas, deixo aqui um exemplo de vídeo retirado do canal Super Simple Songs. If I were a ghost, I would say boo boo. If I were a ghost, I would say boo boo. If I were a ghost, you would hear me say boo boo. If I were a robot, I would say beep boop. If I were a robot, I would say beep boop. If I were a robot, you would hear me say beep boop, beep boop, beep boop, beep boop, beep. If I were a witch, I would say yee-hee-hee. If I were a witch, I would say yee-hee-hee. If I were a witch, you would hear me say yee-hee-hee-hee-hee-hee. Boo, beep boop, yee-hee-hee. Boo, beep boop, yee-hee-hee. Boo, beep boop, yee-hee-hee. Boo, beep boop, yee-hee-hee-hee. Aproveitando o gancho do vídeo, gostaria de saber se você desenvolve alguma atividade especial e ou temática para o mês de outubro nas aulas de língua inglesa. Compartilhem no chat.
E ainda sobre a temática comemorativa deste mês de outubro e encaminhando para o encerramento da nossa formação, eu compartilho com vocês um último vídeo que traz as sugestões de uma educadora de inglês como segunda língua, que traz sugestões de jogos para serem trabalhados em sala com alunos de qualquer idade. I hope you enjoyed these tips too. Hi everyone, welcome to my channel. My name is Emily. I am a teacher from the United States, but for the last 4 years I have been in Spain teaching English to literally hundreds of students, from preschoolers to adults. I love what I do, and I'm here today to give you 5 different 5-minute games that you can throw into any one of your lessons. I love these games because they are so easily manipulated to work with lots of different group settings and lots of different ages. They're a great way to present or review vocabulary, and they're just fun in general, so that's why I love them. Let's get started. Alright, so my first game is called Vocab Race. You're going to split your class into 2 teams and have them in 2 single file lines facing you. You're going to have a stack of flashcards, and you're going to show the first 2 students the first flashcard. Whoever says it correctly gets a point for their team, and then they go to the back of the line and the next 2 students come up. I love this game because it's a really great way to review vocabulary, and it works really well with young elementary students. Alright, game number 2 is called Scattergories. Give the students some categories, or let them come up with the categories like food, places, people, and give them a letter and 1 minute to come up with as many answers as possible. This game is a great thing to throw into the last 5 minutes of class, and the answers can get really funny, so it's always fun to share your answers, and that's Scattergories. Alright, so my next game is called Taboo. I love Taboo because it's a great conversation game. It gets all of your students talking. You can download some Taboo cards like I have here, or you can also make your own Taboo cards. But basically what you're going to do is have the students try to get the other students to guess whatever word is on their card. In real Taboo, you're not supposed to say the words under the target word, but I have found in my experience that my students are just not, they just don't have a high enough level for that. So I just let them use all of the words, and that actually reinforces their vocabulary. So this is a great game. I love it so much when I do it with my private classes or with small groups. It works really well. Alright, so my next game is Charades. Charades is really fun because you can use it with literally any unit or lesson or theme that you're working with, and it's really fun to watch your students blossom into actors and actresses. This is just a really fun game. They obviously act out anything that you're teaching, and the other students have to guess. It's really simple. That's Charades, and it's great. Alright, our last game is Board Race. Now, Board Race is so much fun, but it can also get really crazy. What you're going to do is split your class into 2 different teams and pick one representative for each team to go to the back of the class. And they're going to have a writing utensil like a whiteboard marker or a piece of chalk. And you are going to shout out a vocabulary word or a question or anything that you're working with. And those 2 representatives have to run as fast as they can to the front of the room and write the word correctly on the board. Whoever gets it correctly and legibly, obviously you have to be able to read it, gets a point for their team, and that's Board Race. Alright, so I hope you enjoyed those 5-minute games. If you use them in your classes, please comment below and let me know. And if you have any other games for me that you would like to share, please also comment, because I'm always looking for cool games for my classes. And I hope you enjoyed this video, and I'll see you next time.